Olá, meus queridos, tudo bem? Paulo Alexandrino para mais uma aula de história aqui com vocês. Gente, hoje nós vamos fazer a abordagem aí da aula 6, a formação dos Estados-nação. Antes da gente iniciar o nosso trabalho, observa nosso roteiro de estudo a cada videoaula, a cada encontro que nós temos. Estamos na apostila 2, aula 6. Observa aí as atividades que você vai realizar em casa, né? Observa os horários que a escola vai possivelmente disponibilizar para tirar dúvidas. Assiste nossa videoaula, fica bastante atento, que com certeza com tudo isso você não sairá prejudicado nos seus estudos. Então veja, nós vamos abordar a formação do Estado moderno, a formação do absolutismo. Para isso, nós precisamos entender um contexto, o contexto de transição da Idade Média para o capitalismo, ou seja, nós precisamos entender o que é que vinha se processando no final da Idade Média para o início do capitalismo. Se a gente voltar cronologicamente, nós vamos estar no período da Baixa Idade Média, os anos finais da Idade Média. Esse período se inicia no século XI e vai até o século XV. Mas nós não vamos precisar do período todo. Nós vamos precisar entender o que vai acontecer nos séculos XIV e XV. Começamos a pensar que o quê? Que a Europa vai viver uma grande pandemia. Opa, pandemia é a peste negra. Ela vai chegar à Europa e ela vai dizimar aí por volta do século XIV, um terço da população da Europa. Um terço da população da Europa. E a peste negra, ela vai se expandir devido a quê? Devido à ausência de noções médico-sanitárias e devido à falta de infraestrutura nas cidades da Europa que vinham surgindo naquele momento. É um dos fatores. Um segundo fator é que nós vamos ter uma classe social surgindo e se desenvolvendo. Essa classe social era a burguesia. A burguesia começa a colocar para fora os seus interesses de formação de um Estado, os seus interesses de ampliar o comércio, os seus interesses de estabelecer pesos e medidas, uma moeda única, e essa burguesia vai se unir aos reis na disputa pelo processo de centralização política. Ou seja, a burguesia vai financiar muitos reis que buscavam almejar o controle sobre alguns territórios. E isso vai estar muito presente em territórios, por exemplo, da Península Ibérica, onde nós vamos ter o surgimento de Portugal e da Espanha. É justamente nesse contexto que nós vamos ter o surgimento do chamado Estado moderno. O que é o Estado moderno? É a estrutura político-administrativa institucional que vai surgir a partir do século XIV. Inicialmente, o primeiro Estado moderno vai ser Portugal. E Portugal vai apresentar o quê? Uma centralização política, uma centralização administrativa, uma moeda, definição de pesos e medidas, uma sociedade rigidamente estruturada com classes sociais, uma língua, uma escrita, uma cultura. Nós vamos ter a religião sendo o ponto fundamental de organização dessa sociedade. A visão do teocentrismo ela permanece do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Nós vamos ter um território, nós vamos ter toda uma simbologia que vai representar esse Estado moderno. E dentro desse Estado moderno, é claro, a estrutura mais importante vai ser a figura do rei. Não só a do rei, mas o rei vai ser a mais importante, porque vai ser o rei com todo o seu poder que vai desenvolver a centralização do poder e vai poder manter, assegurar o funcionamento de todas as outras estruturas. Mas observa também que nesse momento de transição, onde o Estado moderno está surgindo, outras coisas também estão começando a aparecer. A figura do rei no campo político, com o absolutismo monárquico. No campo da economia, a burguesia desenvolvendo aí o mercantilismo. No campo cultural, o desenvolvimento do renascimento cultural e científico, a primeira vez em que a burguesia tenta criar sua própria identidade, sua própria cultura. No campo religioso, a reforma e a contra-reforma, os primeiros questionamentos dentro da estrutura vigente da igreja.
E no campo social, né, o contato do europeu com novos mundos, o processo das grandes navegações, da expansão marítima. Então, esses fatos eles vão marcar e caracterizar o período da transição e estão dentro do início do chamado Estado moderno. Mas nós não vamos analisar todos os fatos, nós vamos analisar exclusivamente aqui o desenvolvimento de quê? Do absolutismo monárquico. E aí podemos ver que, a nível de política, o controle do Estado está nas mãos da monarquia. Essa monarquia vai se efetivar na figura do rei. E esse rei, ele vai ser o grande representante da forma de pensar a nível racional, a nível político, e ele também vai ser o maior representante da estrutura religiosa, muitas vezes rivalizando até com o Papa, o chefe da igreja, pela questão do poder, pela questão da vigência de determinadas posturas e dogmas de pensamento. Assim sendo, observa que a Idade Moderna tem como figura central aí o rei, o absolutismo monárquico. E esse absolutismo monárquico ele só pôde efetivamente ser consolidado devido à relação que o rei vai estabelecer com alguns segmentos sociais. A sociedade ela vai ser mantida da Idade Média, ou seja, aquela estrutura onde eu tenho o rei, a igreja, os nobres e na base o povo e a burguesia. Mas é fundamental a existência da economia, porque sem a economia, sem o comércio, sem o pagamento dos impostos, os reis não conseguiriam exercer o seu poder, não exerceriam a sua soberania, seja a sua soberania político-administrativa, seja a sua soberania militar, já que se precisava de muito dinheiro para sitiar as tropas, para se custear os exércitos. E eram muitas vezes por meio desses exércitos, por meio da força, que efetivamente o rei ele exercia o seu poder. Esses reis eles vão começar a surgir com grande força, né, absolutos, inquestionáveis, acima de tudo e de todos, a partir do século XIV e XV. Nas primeiras áreas onde o absolutismo vai surgir, essas áreas estão na Europa. São Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Só que para que o rei pudesse efetivamente ter poder, era preciso ter uma base teórica, era preciso ter uma justificativa ideológica por trás. E aí vão aparecer nomes, filósofos, pensadores, que vão servir de base, que vão justificar, que vão legitimar o poder dos reis. Um dos primeiros foi Jean Bodin, através do seu livro A República, onde ele defende a ideia de soberania não partilhada, ou seja, ele vai defender a ideia da centralização do poder 100% nas mãos do rei. Ou seja, a soberania real não poderia sofrer restrições, pois emana das leis de Deus. O Jean Bodin, como um dos nomes da ideia do absolutismo monárquico, ele vai fundamentar sua teoria no teocentrismo, nas Sagradas Escrituras, afirmando que o quê? Que todo o poder que o rei possui, esse rei tem esse poder porque isso emana da vontade divina, isso vem da vontade divina. E ele, como um representante de Deus, ele tem que exercer esse poder de forma autônoma, de forma direta, de forma poderosa. Um segundo nome que também vai aparecer é Jean-Jacques Bossuet. O Bossuet ele montou a sua estrutura, assim como Jean Bodin, a partir de quê? Também de escritos religiosos. Ele vai escrever um texto chamado A Política segundo as Sagradas Escrituras. E é justamente ele o criador da chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Ou seja, o rei tem o poder, o rei tem a soberania, o rei tem a autonomia para governar, porque tudo que o rei possui e tem foi dado a ele pela vontade de Deus. E só cabe Deus julgar as ações desse rei. Só cabe Deus legitimar se essas ações foram ou não favoráveis. Esse discurso ele vai estar muito presente na França, com os reis Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, onde esses reis vão se colocar quase que como divindades. A exemplo, a frase do rei Luís XVI, Lectat est moi, o Estado sou eu, ou seja, ele se colocava como o centro de tudo, todos deveriam obedecer, seguir a vontade de Deus.
Nós vamos ter também Hugo Grotius, que vai escrever o texto do direito de paz e de guerra. Para ele, ele defende um governo despótico e o poder ilimitado do Estado, sem os quais se estabeleceria o caos e a turbulência. O que é que isso significa? Isso significa que, para Hugo Grotius, o poder tem que estar centralizado nas mãos do rei. E esse rei não vai precisar do consentimento, da autorização de ninguém para exercer o seu poder. Esse rei tem autonomia para decretar guerras, esse rei tem autonomia para criar leis, esse rei tem autonomia para estruturar a sociedade. Qual é a visão do Hugo Grotius? É que o poder ele tem que evitar o caos, o conflito, a luta de classes. O rei ele tem a função de organizar a sociedade, estabelecer todo o funcionamento efetivo da normatização do Estado em todas as suas esferas. O mais famoso de todos, é claro, vai ser Nicolau Maquiavel e o seu livro O Príncipe, onde aí fica famoso a máxima: os fins justificam os meios. O Maquiavel vai voltar aos seus estudos para a análise do quão é importante a autonomia, a autoridade, a soberania do rei, onde esse rei tem que ter em mente que o seu objetivo principal é estruturar, é organizar, é controlar, é desenvolver o Estado. E que para que isso aconteça, todo e qualquer meio deve ser utilizado, seja lícito ou ilícito, seja de paz ou seja de guerra, seja dentro da lei ou fora da lei. Daí a máxima: os fins justificam os meios. E aí, minha gente, vocês estão observando aí que nós estamos analisando os principais nomes aí da teoria do absolutismo. Nós estamos falando sobre os principais personagens que vão legitimar o absolutismo pelo mundo. Não podemos esquecer de Thomas Hobbes e o seu livro famoso chamado de O Leviatã. Olha só como o pensamento de Hobbes ele é interessante. Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens só podem viver em paz se concordarem e submeter-se a um poder absoluto e centralizado. O que aqui o Hobbes vai estruturar? Que os homens sem a autoridade do rei, sem o comando do rei por parte do Estado, esses homens vão entrar em caos, em guerra, em conflito. E esse caos, essa guerra, esse conflito vai provocar a destruição da sociedade. Então, a única forma para o Hobbes de evitar esse caos, esses conflitos que vão acontecer, seria todos os indivíduos sociais se submeterem, através de uma convenção social, ao poder de um único homem, a figura do rei. Este rei, ele estaria acima de tudo e de todos, se equiparando até a figura máxima da autoridade religiosa do Papa. Então, esse rei, como representante do Estado, ele seria o personagem mais importante de toda essa estrutura. Sem ele, a economia não se desenvolveria, a sociedade não conseguiria conviver com as suas diferenças, a estrutura religiosa não seria mantida. Para ele, então, o Estado serve para livrar a humanidade do caos e da anarquia. Ora, se tira do pensamento dele uma máxima muito utilizada na filosofia: o homem é lobo do homem, ou seja, o homem vivendo em estado natural, em natureza, sem uma organização, sem uma chefia, sem o controle do Estado, sem a autoridade do rei, esse homem vai ser predador dele mesmo. Ele vai ser capaz de gerar sua própria destruição, gerar o caos, gerar... Gente, veja só, chegamos ao final da nossa aula, indicando para você alguns vídeos para você se divertir, né? Todos eles do YouTube. Você tem Elizabeth, a Era de Ouro, onde vai se falar sobre a primeira rainha mulher da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, como é que foi estruturado o seu governo. Você tem aí o absolutismo, a ascensão de Luís XIV, ou seja, o começo do processo de centralização, no caso da França,
do desenvolvimento do antigo regime e toda a estruturação daquilo que vai ser o antigo regime, o absolutismo monárquico, o mercantilismo, a sociedade estamental, a estrutura efetiva aí do poder do rei. E o homem da máscara de ferro, que também vai contextualizar a situação política da França e da Inglaterra. Ok, queridos? Para vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.